Homem reto, homem íntegro, desde quando... A paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe. Estou muito feliz por estar aqui participando juntamente convosco deste programa maravilhoso, onde já podemos aí sentir a presença de Deus. Desde já eu quero agradecer ao apresentador Júnior, que é amigo de longas datas, né? E estamos aí para glorificar o nome do Senhor. Também quero desde já agradecer o pastor Rogério, na pessoa do apresentador Júnior, e também o diretor Ney. Trago aqui as minhas saudações, né, a todo o ministério da Coluna de Fogo. Jesus é a verdade. Que Deus possa vos abençoar em Cristo, e você aí também que está sintonizado, que chegou do trabalho agora e ligou a sua rádio. Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus tem uma palavra para a orientação da sua vida. Eu quero aqui ler a Bíblia Sagrada na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16. Se você está em casa e tem um exemplar da Bíblia Sagrada e queira acompanhar, epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso de número 16, que diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim que foi me feito o convite para estar aqui, eu confesso a todos que me ouvem nesta tarde que o meu coração ardeu, o meu coração sentiu um fervor de estar ministrando esta palavra, este versículo, porque eu creio e tenho por certo que existe neste momento, nesta hora, pessoas que estão participando, ouvindo a 93.9, e Deus vai falar contigo aí no seu lar, na sua casa, em nome de Jesus Cristo. Então estas palavras foram escritas pelo apóstolo Paulo à igreja de Roma. E ele diz que não envergonhava do evangelho. O evangelho se trata das boas novas de Jesus Cristo, as boas ideias a respeito de Jesus. E ele não se envergonhava deste evangelho, porque outrora este evangelho alcançou a sua vida. E ele pôde ser salvo, pôde ser liberto através deste evangelho. E todos aqueles que foram alcançados, todos aqueles que ouviram esta palavra, ouviram o evangelho de Cristo, eles não se envergonham deste evangelho, porque o apóstolo Paulo mesmo responde ao poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Então este evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê. E muitas vezes a nós não é compreendido como alcançar essa salvação, sendo que Deus, ela torna a salvação, nos dá a oportunidade de ser salvo livremente, abertamente, mas muitas vezes na nossa caminhada, na nossa vida, nós não compreendemos o processo exato da salvação. E é por isso que Deus apresenta na Bíblia Sagrada vários aspectos da salvação, mas cada um dos seus aspectos tem a sua importância. Cada um dos seus aspectos significa livrar-se. A palavra salvação significa escapar-se. A palavra salvação significa ser tirado de um perigo. Eu quero dizer para você que me ouve nesta tarde, Jesus, ele quer te salvar através do evangelho. Jesus quer te salvar através desta palavra. Jesus quer te tirar de um perigo através desta palavra. Jesus quer te livrar. Louvado seja o nome do Senhor. E quando falamos de salvação, existe
basicamente dois aspectos de salvação. A salvação comum. E qual é a salvação comum? É quando somos salvos de algum perigo, quando somos tirados de um perigo, quando somos livres até mesmo de um acidente, quando somos livres de um assalto. Esta é a salvação comum. Quando somos escape de uma enfermidade, de uma doença, esta é uma salvação comum. Mas a salvação que só pode ser realizada pelo Evangelho de Cristo é a salvação eterna. Esta salvação eterna, ela só acontece quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E quando perseveramos nesta salvação até o fim, para obtermos a vida eterna. E um dos aspectos da salvação que eu não poderia deixar de falar para você que me ouve nesta tarde é o amor de Deus. O amor de Deus esteve presente, atuando com a humanidade. O amor de Deus esteve sempre ativo na humanidade. E é por isso que no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus quer te salvar. Jesus quer te livrar de algum perigo. Jesus quer que você tenha a sua alma escape de uma grande condenação que sobrevirá sobre a terra. E foi por isso que ele amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho. Sem o aspecto do amor de Deus, sem este aspecto, nós, eu, você, nós não poderíamos ser alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. E após o aspecto do amor de Deus, ainda na salvação existe um aspecto chamado expiação. Sem a expiação não teria como acontecer o ato da salvação. É por isso que lá em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 22, a Bíblia vai nos dizer que todas as coisas, segundo a lei, era purificado com sangue, e sem o derramamento de sangue não havia remissão de pecados. Então a expiação, o ato da expiação, foi um ato onde Jesus purificou os nossos pecados. Foi um ato onde Jesus limpou as nossas culpas. É por isso que João Batista, quando pregava no deserto, e quando Jesus se aproximou, no capítulo 1 de João, no versículo 29, ele vai dizer: eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Somente através de Jesus Cristo nós poderemos ser salvos. Somente através de Jesus Cristo nós podemos ser livres. Somente através de Jesus Cristo nós seremos tirados de um grande perigo. Jesus está querendo te salvar nesta tarde. Jesus está querendo te dar a vida eterna, te conceder a oportunidade de vida eterna. E outro ato